O peso que te fortalece. Hoje o programa começa com essa mensagem. Nem todo peso é fardo. Alguns são treinos. A diferença está que o fardo te derruba e o treino te fortalece. Antes de reclamar do peso que você carrega, se pergunte: ele está me enfraquecendo ou me fortalecendo? E tenha certeza que a resposta é sempre que está te fortalecendo. Não existe peso, não existe erro que não faça com que você cresça. Mas é importante que você saiba olhar. Se você tiver um olhar para entender que todos os desafios vêm para você subir um degrau na sua vida, até mesmo espiritual, vai fazer muita diferença. Que você possa olhar todo o peso que você tem como um treino para te fortalecer. Agora a gente começa com a nossa programação Lelinha Gentil especial para você. A queridíssima Maybi Tasquete, essa minha querida, e hoje num evento maravilhoso, um evento que a Castelo Móveis e Decorações participa, um evento que vai falar sobre a restauração de um prédio antiquíssimo de Ribeirão Preto, Maybi. Lelinha, é simplesmente o prédio mais antigo da cidade, que fica no centro de Ribeirão Preto, chama Edifício de Aderixen, e a gente está compartilhando sobre o processo de revitalização e restauração. O centro que ele estava sendo muito abandonado por um bom tempo, não só esteticamente, quanto no sentido da função social do centro, né? Os centros, eles são extremamente importantes para as cidades. É lá onde tudo começa, onde tudo se inicia, né? E esse edifício, ele vai ser reformado, restaurado e revitalizado em relação à saúde pública, comércio e intervenções culturais. E é sobre isso que a gente está falando nesse evento. As arquitetas responsáveis pelo projeto estão compartilhando esse conhecimento. É um evento pequeno, fechado, apenas para arquitetos convidados. E está sendo uma delícia poder compartilhar esse conhecimento com os nossos parceiros. Foi uma noite muito especial receber, né, a equipe de projetos de restauro do edifício de Aderixen e todos os nossos convidados profissionais de arquitetura. E a Caseté, né, como você falou, é essa casa verdadeira, né? Então a gente tem muito orgulho de apresentar um conteúdo tão rico, né, trazendo assim uma oportunidade para conhecer um pouco mais desse projeto. Esse é um prédio muito antigo, né? Então acho que é de extrema importância preservar esse patrimônio cultural da nossa cidade e mostrar isso dentro da Caseté, né? Falar um pouquinho desse assunto foi uma satisfação muito grande, porque a gente prioriza muito isso, né? A gente fala de preservar a história, né? De passar de gerações para gerações. Então lá você vê que tem muitas coisas marcantes no prédio e que elas estão preservando, né? Que vai ser preservado dentro do processo de restauro, e foi uma noite incrível, né, com elas aqui, com toda a equipe e com os nossos convidados, e eu só tenho a agradecer por essa noite tão especial. É um prédio muito importante para Ribeirão Preto, para a história de Ribeirão Preto, e é um prazer enorme poder estar participando dessa fase, né, essa nova fase do edifício. Hoje a gente apresentou tudo que nós estamos fazendo no edifício, quais são as etapas de trabalho, qual é a etapa de trabalho que nós estamos. Então, hoje nós estamos fazendo o projeto básico, que é o projeto de levantamento, até a proposta básica de projeto. Depois ainda teremos uma nova etapa. Nesse projeto nós estamos propondo os usos, né, que serão novos, mas que nós estamos mantendo os usos originais. Então, hoje nós estamos ainda fazendo parte do levantamento, documentação de tudo que tem no edifício, de como ele está hoje,
e uma proposta de intervenção. A proposta é que o prédio continue tendo esse programa de uso misto que ele abrigou desde a sua concepção e durante toda a trajetória, né? Então, nós teríamos o comércio ali no térreo, juntamente com o cinema, que agora vai ser transformado em um auditório. No primeiro pavimento funcionaria uma clínica da Santa Casa, que é a proprietária do imóvel, uma clínica popular. Segundo pavimento seria pavimento de serviço, então salas comerciais para alugar. Terceiro e quarto, habitação. O objetivo, assim, a gente ainda está estudando se vai ser habitação temporária ou habitação permanente. O quinto pavimento, que era antigamente o pavimento do hotel, vai ser um pavimento mais de convivência, né, trazendo usos mais comuns. E no último pavimento, a choperia e os terraços. Olha isso, quer dizer que vai ser um complexo. Sim, um complexo, exatamente como ele foi feito originalmente. Bom, a história do prédio se confunde um pouco com a história do centro de Ribeirão, com a história da cidade de Ribeirão, né? Ele é um edifício que foi projetado em 1934 e desde então, desde 1936, ele está em atividade. Ele abrigou usos que também fazem parte da história da cidade. Então, o primeiro pinguim foi no edifício de Aderixen, a única que está lá até hoje. O Cine São Paulo, que foi o primeiro cinema projetado como um cinema também de Ribeirão Preto, e todos os moradores, né, que viveram lá, que trabalharam lá, enfim, muita história. Eu acho que essa questão de restauro, revitalização é muito importante, porque a gente tem que resgatar também o centro da cidade. Além do edifício em si, que é um edifício histórico, tombado, muito importante, mas tem a questão do centro da cidade como um todo, né? Que a gente já vê agora o trabalho que está sendo feito também na Catedral. Então eu acho que é um passo importante para a cidade esse projeto. Eu gostei muito, achei muito interessante, muito legal. Bom, eu, como sou moradora do centro da cidade, tenho muito orgulho de onde eu moro, de onde eu vivo, com quem eu convivo. E eu acredito e apoio muito essa causa. E é muito bom viver ali no quadrilátero. Eu sou uma moradora que tenho a Praça Camões como meu quintal. Então eu cuido do meu entorno. E isso é muito importante para a cidade, porque é a nossa história e a gente não vive sem o passado, sem essa história tão grandiosa que é de Ribeirão Preto, que tem que ser vista, olhada, valorizada, né? E eu acredito nisso. Acolhedor, que te abraça, que integra o ambiente, integra o jantar com gourmet e um living em tons terracota com verde. Essa é a proposta desse projeto da decoradora Renata Alpas, que a gente teve a oportunidade em fazer parte. O personagem principal é esse sofá curvo, um sofá orgânico, num tom de verde, erva doce, um verde claro que te abraça, que acalma. Colocamos aqui um tapete orgânico, também em tons de verde e terracota. Da outra extremidade da sala, as duas poltronas giratórias, o giratório e o curvo da poltrona que está conversando com o curvo do sofá, que também está conversando com as linhas curvas das mesas de centro, das mesas de apoio e da cúpula da luminária. Realmente ficou um ambiente gostoso, um ambiente dinâmico, despojado, e tudo que vocês estão vendo nesse ambiente vocês encontram na Castelo Móveis e Decorações e conseguem personalizar e encomendar em outras cores, tamanhos, formatos e tecidos. Faço convite para vocês irem até a loja. A gente está localizada na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na nossa página no Instagram. Que eu amo decoração não é segredo para ninguém. O nosso decore no nosso programa traz
dicas e mais dicas de arquitetura, de decoração, de design. São muitos projetos, são muitas dicas que fazem muita diferença para você transformar a sua casa, o seu ambiente. E a dica de hoje é a tinta da Brasilux, a tinta decorativa. Essa tinta, gente, ela traz aquele efeito do cimento queimado. Dependendo de como aplicada, ela também traz um efeito do marmorizado. E esses efeitos fazem muita diferença. Gente, nós já gravamos muitos e muitos ambientes que a gente encontra esse tipo de acabamento. Então, em alguns projetos a gente já viu ambientes inteiros, todos com esse efeito do cimento queimado, outros apenas uma parede. E aqui a Brasilux traz todo esse efeito de uma forma muito prática, uma tinta de muita qualidade, com um excelente custo-benefício. É isso mesmo, você pode transformar o seu ambiente, a sua casa, a sua sala, o seu quarto, não importa, com um custo-benefício que só a Brasilux traz. Então, se você quer dar aquela repaginada, mudar a cara do seu ambiente, é com a Brasilux, aqui em Ribeirão, na Barra do Tinta. É a Black Friday da Simons Exclusiva em Ribeirão Preto. Descontos de até 50% e mais, frete grátis para Ribeirão Preto e toda a região em todos os produtos, inclusive muitos produtos à pronta entrega. Agora é a hora de você ter aquele Simons tão sonhado e desejado. A Simons Exclusiva de Ribeirão Preto, esta loja cobre qualquer oferta Simons. Então agora é a hora de você ter o seu Simons. Venha para cá, em Ribeirão Preto, na rua Conde Afonso Celso, esquina com a Presidente Vargas. Vem! Na era digital, o sucesso dos negócios depende de soluções tecnológicas confiáveis. Conheça a Conlink, líder há mais de 20 anos em facilitar e modernizar as relações no comércio online. Com nossa plataforma global, mais de 200 mil usuários em vários países transacionam mais de 100 bilhões anualmente, garantindo segurança e robustez para compradores e fornecedores. Faça negócios com confiança. Conlink, seu parceiro seguro no universo B2B. Por esse ângulo aqui, está claro o momento em que o árbitro Rafael Claus utiliza uma tinta excelente. É Brasilux, é lance legal. É, mas por essa imagem percebemos que ele fez a diluição de maneira errada. Tem irregularidade aí. Bora lá. Parou. Que isso, professor? Já foi checado. Não tô fazendo nada de errado. A tinta é Brasilux. Pintura é com pintor profissional. Tá expulso da sua obra. Uma coisa é certa. Pintor e Brasilux. Autoridades em tintas. A Lightness Professional une ciência avançada e cuidado capilar, compreendendo as necessidades dos cabelos e focando na saúde do couro cabeludo. Conectamos emocionalmente com nossos clientes, oferecendo inovação, qualidade, tecnologia e substâncias ativas que se identificam com o sistema capilar. Além disso, somos comprometidos com a sustentabilidade. Seja líder em cuidados capilares premium com Lightness Professional. Lightness Professional, o cuidado necessário para a saúde capilar. Falando de moda, e hoje nós não estamos na Louvre, mas vamos falar de moda na Concept Molinari. Eu estou aqui com a Gisele, um prazer estar aqui com você. Prazer. E hoje tem um pedacinho da Louvre dentro da Concept. Isso mesmo. Nós trouxemos a Pop Store, que é da Louvre, que é uma loja multimarcas, para agregar para as mulheres, né, para facilitar para elas já se arrumarem aqui e fazer suas comprinhas, e tá atualizada aí com a moda toda semana.
Olha que legal. Fala um pouquinho sobre essa ideia, né? Conta aqui pra gente um pouquinho qual é essa ideia da Pop Store. Vamos lá, vamos falar o que hoje é uma Pop Store. A Pop Store hoje é um pequeno espaço de uma marca, de uma grande loja, né? Mas com um pouquinho de todas as marcas que tem no espaço específico dela, no caso da Boulevard, tá? Mas o intuito é facilitar, otimizar o tempo da cliente. Ai, que legal. É. E realmente o salão de beleza tem tudo a ver, porque é um lugar que a mulher vai para se arrumar, que é aquela mulher que curte. Quer dizer, tem tudo a ver ali fazer umas compras. Sim, se ela procurar algo que talvez ela não tenha tempo, eu vou até lá na loja e trago para ela aqui, entendeu? Experimentar. Ela leva para casa, experimenta com calma, mas eu faço esse processo para ela também. Então, para você que está aqui próximo à Vila do Golfe, tá aí um pedacinho da Louvre para você na Molinari Concept. Isso, estamos localizados na Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, 5000. Falando de moda aqui na Louvre, começando o mês de novembro com a Esquenta Black. 30% de desconto aqui na Coach, trazendo dicas valiosas para você, começando por essa regata que é básica para o verão, para o dia a dia, com 30% na Esquenta Black. De R$ 169,00 por R$ 118,00. E olha que com jeans fica maravilhosa. Outra sugestão é esse vestido da Coach, nessa malha, aquela malharia maravilhosa da Coach, com 30% de desconto. De R$ 378,00 por R$ 264,00. E olha, esse vestido é aquele coringa que cai bem em qualquer circunstância no verão todo. E aqui a gente traz duas sugestões da Fórum, duas t-shirts, uma t-shirt e uma regata, lindíssimas para o verão, de R$ 229 por R$ 159,00. Uma malharia maravilhosa, é o Esquenta Black, aqui na Louvre, em Ribeirão Preto. Aqui são algumas sugestões, mas tem muita coisa bacana. A Esquenta Black, os descontos de 30% são válidas para Fórum e Coach. Corre para cá. E hoje a gente continua o nosso papo com o Dr. Tiago Rocha. Dr. Tiago, muita coisa para a gente falar e a gente tem que dar sequência nesse papo. Vai ser uma benção essa entrevista. A gente poderia dizer, então, que aquele ditado que você é o que você come é real. Real, mas defasado. Você é o que a sua comida come. A nossa comida está extremamente desnutrida. Mesmo que você coma naturalmente hoje, você ainda está com a necessidade de suplementação. Deixa eu te dar uma explicação muito simples, tá? A terra, ela precisa de um adubo natural. O adubo natural da terra, ela precisa de nitrogênio, ela precisa de potássio e precisa de fósforo. O nome disso aqui chama-se adubo. Se tiver um agricultor aqui assistindo, sabe o que eu estou falando, tá? E existem alimentos que têm esses nutrientes. Como a soja é poderosa demais. Só que a gente tem uma cultura diferente, a gente não deixa a terra mais descansar. Antigamente, plantava uma cultura, deixava descansar, a terra brotava, eles faziam aquele trabalho de adubação, então vivia. Hoje, uma pessoa que só come natural, ou come nutricionalmente aparentemente bem, está fazendo o correto, mas ela tem que procurar alimentos mais nutritivos, muito mais nutritivos do que a gente está comendo hoje. Por exemplo, toda pessoa que usa arroz branco direto vai ter carência de uma vitamina chamada vitamina B1, que é a vitamina nerval. Vitamina nerval é aquela dor nerval, aquela dor de formigamento, que é a vitamina B1 carente. E o arroz tem muita vitamina B1 quando ele é integral. Mas como o arroz ele foi agora polido,
ele vai perder essa vitamina B1. Aí até existe uma técnica na parabolização, que eles deixam o arroz de molho que dá uma segurada. Mas mesmo assim existe uma carência de B1. Entendeu? Quer dizer, eu comi o arroz, mas não tem carência. Por exemplo, a B12. A B12 é uma vitamina que todo mundo que está assistindo tem carência de B12. Ah, mas eu fiz no sangue, está alta. No sangue não é na célula. Pode ter injetado intramuscular, está no teu sangue, está alta, mas não está na célula. Então depende, tem que entrar na célula. A vitamina B12, ela depende de digestão. Quando você come B12, existe um fator intrínseco no estômago, que ele vai fazer a transformação de cobalamina em metilcobalamina, que é a forma que o corpo usa essa B12. Então, quando eu ingiro um alimento, ele não é necessariamente que ele vai se transformar tendo B12 em B12 no meu corpo sendo utilizado. Por exemplo, a carne. A carne é o alimento que mais tem B12. Mas levanta a mão aí, qual o carnívoro que não tem carne de B12? Mas não come carne o dia inteiro? Por que tem B12? Porque depende da digestão. Então, todo mundo tem que suplementar B12, por um motivo, que a carne que tem B12, não de todo boi, porque se o boi for confinado e comer ração, ele não comeu pasto, a B12 vem do pasto, então ele também está carente nutricionalmente de B12. Tá? Então é difícil agora na comida, porque nós somos o que a nossa comida comeu. É mais profundo ainda esse assunto no momento da atualidade. Então, posso dar uma dica de como tomar B12? Por favor. Então, B12 é o seguinte, tem duas formas de tomar B12, intramuscular, e a melhor forma dela é a forma tá? Hidroxicobalamina é a melhor forma que tem. A cianocobalamina é venenosa, não pode ser usada direto. A hidroxicobalamina é a melhor que tem, por sinal ela não dói na aplicação intramuscular, mas isso é um dado médico, o médico vai decidir se dá ou não. Na área nutricional, a melhor que tem é a metilcobalamina sublingual. Você não pode tomar B12 sem ser sublingual, tem que ir direto para o teu sangue. E remédio sublingual, a indústria pensou, por que sublingual? Você não pode engolir, entendeu? Não pode tentar dissolver com você mesmo e não pode tomar nada e nem escovar o dente 10 minutos antes nem 10 minutos depois. Você tem que ficar um prazo de assim de 20 entre o início e o fim para poder tomar essa vitamina e ela funcionar de verdade. 1000 microgramas de vitamina B12, 4 meses, 1 microgramas por dia, já resolve o problema de carência nutricional. E o corpo precisa de doses lentas. Pode receber uma alta, mas ele gosta de dose lenta. Na verdade, tudo que é muito rápido não presta. Sim. Emagreceu rápido, não presta. Engordou rápido, não presta. Enriqueceu rápido, não presta. Namorou rápido, não presta. Namorou rápido, também não presta. Também não. Tudo é devagar. Entendesse? Então, é isso aí. Então, a natureza ela já tem um caminho proporcional dela. É isso mesmo. Agora, doutor, hoje em dia... Tô muito bravo não, né? Você é uma simpatia, gente. Doutor Tiago Rocha é espetacular. Bom, eu te sigo, eu te acompanho, você aí de casa, que ainda não segue doutor Tiago Rocha, tem que colocar lá palestrante, né, doutor? Palestrante Tiago Rocha, underline, aquele tracinho que tem embaixo. Tracinho, é espetacular. Doutor Tiago, muito obrigada pela sua presença. Semana que vem a gente continua com esse papo que não acabou e fica aí para você, aqui no GC, aonde acessar o livro. Fala mais uma vez esse livro pra gente. Curas Extraordinárias. São 100 tratamentos naturais para ajudar qualquer pessoa de qualquer idade a voltar a ter saúde. É isso aí, para você. Como ocorre o processo da calvície nos homens? Calvície nos homens é igual a um afinamento progressivo dos fios ao longo da vida que se começa ali ao redor da adolescência, e esse fio progressivamente, a cada novo ciclo, ele vai ficando mais fino, vai se perdendo e vai surgindo essas áreas com menos cabelo, como por exemplo as entradas e na região posterior. E existe tratamento para bloquear essa progressão da calvície nos homens, com medicamentos específicos que não vão deixar esses fios progredirem para um afinamento. E os fios que já afinaram, tem como também, com o tratamento, eles retornarem um pouquinho, ficarem um pouquinho mais grossos e cobrirem melhor o couro cabeludo dos pacientes. Bom, aqui a gente tem uma porção do couro cabeludo que ela é normal. Os fios são todos grossos e a gente vê em cada buraquinho ali que saem 2, 3 fios bem grossos, que é um padrão masculino, né, de fios bem grossos. E quando a gente muda para a área de calvície, a gente vai ver, olha a diferença. Como tem bem menos fios mais finos, em cada unidade folicular, ou seja, em cada buraquinho ali sai só um fio, então a gente tem uma diminuição da quantidade de fios. E veja só, tem alguns fios grossos, mas tem muitos fios afinadinhos, ó, muitos fios finos, ó, que é um processo de involução, e isso aqui o fio vai perdendo e aí vai sumindo o folículo aqui, né? Então nessa área mais grave,
a gente vê essa diminuição importante dos fios aqui, né? E no homem tem esse padrão que é mais na frente mesmo, aqui nessa região da frente, e a gente tem essa região de trás aqui também, que também tem um afinamento importante. A gente tem alguns fios grossos ainda, mas vários fios afinados, né? A gente vê esse processo de calvície aqui evoluindo bastante, aí a gente tem que interromper esse processo, não deixar evoluir, e esses fios mais finos, com os tratamentos, a gente consegue fazer que eles fiquem mais grossos e que cubram melhor essa região. Mas o mais importante do tratamento é não deixar a calvície progredir, não deixar avançar ou bloquear o máximo possível o tempo de avançar dela, né? Porque essa característica genética é muito forte nos homens, né? Então a progressão aqui em algumas pessoas é bem rápida, então a gente tem que começar o tratamento o mais rápido possível, né? Então, alguns pacientes começam bem jovens, então quanto mais cedo a gente começar o tratamento, melhor é a resposta e a gente consegue bloquear satisfatoriamente a evolução da calvície. A pergunta é, como é a evolução desse tratamento? Bom, então aqui a gente tem um caso um pouco mais grave, então a gente vai demorar um pouco para conseguir melhorar, só que a gente com 6 meses já começa a ver um processo de engrossar esses fios mais finos, e o tratamento a gente consegue com 2 anos uma melhora dessa região, principalmente da região anterior e depois da região posterior. A gente começa assim. Os fios começam a engrossar, esses fios restantes, e começa a ter uma cobertura melhor. Só que a gente não consegue uma resposta rápida, então a gente tem que controlar a ansiedade, e aí com mais ou menos de 6 meses a 2 anos, a gente consegue, aí nesse prazo de 2 anos, uma melhora dessa região. E a partir de 2 anos a gente consegue uma manutenção e às vezes até uma melhora adicional, mas o mais importante é não deixar essa calvície progredir. É importante a gente diferenciar um padrão masculino de calvície de um padrão feminino de calvície. O padrão masculino de calvície ela tem essa perda anterior, que tem as entradas, essa perda mais posterior, e preserva essa faixa, que é a faixa lateral e a faixa posterior, que é onde não tem a ação hormonal. Na mulher é uma perda de cabelo mais difusa, mais no topo da cabeça, perde a região central toda e fica mais ou menos uma faixinha que preserva na região anterior. Então são padrões diferentes, o padrão de calvície masculino e o padrão de calvície feminino. E é importante identificar mais precocemente. Então, nas idades mais precoces, qualquer rarefação leve, mesmo leve, a gente já tem que começar o tratamento, porque você pode perder cabelo ao longo da vida e você não perceber. Até que você não perde 50% dos cabelos, você pode não perceber. Então, por isso que é importante as consultas regulares ao dermatologista para fazer os exames corretos. Os pacientes jovens com calvície muito avançada têm muito constrangimento social, porque a aparência deles se torna mais envelhecida. E o que a gente tem que fazer para esses pacientes? Evitar o afinamento progressivo, então quanto antes a gente começar o tratamento, melhor para os pacientes. E com o tempo de tratamento, a gente tem aí entre 6 meses e 2 anos uma melhora dessa cobertura do couro cabeludo, trazendo um aspecto melhor. HO, Hospital Oftalmológico, agora faz parte do grupo Vision One. O HO, que já era uma referência na região, hoje se torna uma referência nacional, com uma equipe altamente qualificada e um corpo clínico com os melhores profissionais da área. Com reconhecimento internacional, o selo acreditado da ONA confere ao HO excelência em todos os processos. HO, Hospital Oftalmológico. Posso sair nas ruas depois da cirurgia de catarata? Não há nenhum problema em que você saia na rua após a cirurgia de catarata. A recomendação é que você não vá em lugares de ambientes fechados, porque você pode correr risco de alguma contaminação com pessoas próximas que estejam resfriadas ou com conjuntivites.
E nós vamos ficando por aqui, nosso tempo acabou, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pela sua audiência, por nos acompanhar. A nossa programação é feita com muito carinho, com muita dedicação. Para você que está aí e nos acompanha. É esse o único sentido de tudo isso. Muito obrigada, um ótimo final de semana e até semana que vem.